dia, eu me chamo Rosângela e faço parte da equipe número 6 e o nosso tema é isquemia, depressão de ATP. Vamos lá. Aqui está os componentes que fazem parte da nossa equipe, o nosso tema, e aqui está o mapa mental especificamente da parte de isquemia. Sabemos que mundialmente essa doença, né, acontece mundialmente, né, a todo momento, e isso vem também conhecido como AVE e também como derrame cerebral. Nesse caso, há dois tipos, né, de AVC. O AVC isquêmico, que é baseado no tema do nosso trabalho, ele é um coágulo que bloqueia o fluxo do sangue, como você vê aí, né, esse coágulo nessa parte aqui, você vê que está sendo impedido. Já o outro, como você pode ver, é o AVC hemorrágico, ele é fatal, porque há um extravasamento de sangue, né, para dentro do cérebro. Então é rompido, né, aqui essa parte da célula, e então é levado ao rompimento, é fatal, né? Esse aqui, o isquêmico, é mais ou menos 80% dos casos. No caso, se a pessoa for atendido, né, o mais rápido possível, né, com certeza ao chegar lá, ela vai ter um quadro, né, um quadro clínico. O médico irá ter que avaliar, né, em sendo AVC isquêmico, ele vai avaliar se a pessoa poderá ou não tomar, né, o trombolítico, que é o medicamento que é administrado dentro desse horário de 3 a 4 horas. No início dos sintomas, é capaz de reduzir os déficits neurológicos em cerca de 40% dos casos, tá bom? E como que a pessoa pode evitar esse problema? É ela se prevenir, né, atentar para as doenças crônicas não transmissíveis, né, controlar diabetes e hipertensão, né, o sobrepeso, não fumar, não beber. Ou se beber ou fumar, né, ficar atento para esses fatores, né? E quando uma pessoa está sofrendo este problema no momento, a primeira coisa que tem que se observar são os sinais. E aqui tem uma dica chamada de escala de Cincinnati. Pedir para a pessoa sorrir, pedir para pessoas fazer movimentos, pedir para a pessoa falar, né? Então, tendo essas três partes aqui de observação, você já pode se notar que essa pessoa está sofrendo um AVC. Então, para tanto, é preciso ver também que de antecedência a estes problemas, né, tem esses quadros aqui também. Dores de cabeça, não é normal, né? Se for uma gripe ou algo que venha trazer, que seja passageiro, mas a pessoa ficar a todo tempo, a todo momento com dor de cabeça, né? E ficar sentindo perda de força, paralisia de ondular do corpo, problemas para engolir, então atentar para isso. Então, os exames que podem ser feitos para ver esse diagnóstico de AVCs é a tomografia, a ressonância nuclear magnética, né, a ultrassonografia das carótidas e exame de hemograma completo, tá bom? Bom, então, diante desse quadro e diante de evitar, né, esse problema, está aí o AVC, ou conhecido como derrame cerebral. E esse problema, ele acarreta coisas muito sérias para as células, né? Muito sérias, trazendo lesões, necrosando-as, né? Ou
elas mesmas sofrendo a apoptose. Então, vamos passar para o segundo vídeo com a Arenice, que ela vai falar a respeito da depressão de ATP e o que tem a ver a depressão de ATP com baseado nessa isquemia, certo? Ela vai explicar melhor, né? Com certeza isso vai trazer danos, né, na lesão da célula, né? Principalmente lá dentro do mitocôndrias com relação a ATP, porque o mitocôndrias ele fornece, é a fábrica, é o que fabrica energia, né? E a ATP está, né, ligada, né? Que a energia está ligada nessa molécula aqui, ela está ligada com a energia. Então vamos ver o que a isquemia vai trazer de consequência para a molécula de ATP, tá bom? Vamos passar agora para a Arenice. Boa tarde, professora. O nosso assunto é o estresse oxidativo e os componentes dele é Adriano Coelho, Rosângela Vieira e Daniel. Bem, esse vídeo está sendo foi elaborado mediante esse mapa. Como a senhora pode observar o mapa direitinho, né? Com todos os conceitos, implicações, né? E os fatores modulatórios sobre os estresse oxidantes, ok? A senhora pode ver, só faltou colar um pouquinho aqui, desculpe. Aqui unir essas duas páginas, que é do estresse. Ok, agora sim. Isso. Bem, o estresse oxidativo, ele é uma lesão mitocondrial, como está aqui dito, não é isso? Ele decorre de um desequilíbrio, o estresse oxidativo, entre a geração de compostos oxidantes e a atuação do sistema de defesa antioxidante, ok? A geração de radicais livres e espécies reativas não radicais é resultante do metabolismo do oxigênio, ou seja, a mitocôndria é a parte principal afetada e não eliminada do estresse oxidativo, ok? Bom, eu vou falar um pouco sobre a radiação, mais especificamente na lesão ao DNA. Bom, primeiramente, o que é radiação? É a propagação de ondas eletromagnéticas ou partículas emitidas por fontes naturais, como o Sol, ou artificiais, que são emitidos por aparelhos construídos pelo homem, como equipamentos de raio-x. A radiação provoca alteração no núcleo das células do organismo. O câncer é um dos problemas mais associados à exposição, pois a radioatividade pode fazer as células crescerem desordenadamente, formando tumores, né? E por que ocorrem as mutações? A radiação se move pela matéria e por isso é capaz de penetrar nas células humanas, prejudicando principalmente as células com altas taxas de divisão, como por exemplo as células reprodutivas. A energia de radiação altera as condições fisioquímicas das células, o que ocasiona a morte celular e alteração do DNA. A radiação provoca uma ionização celular que enfraquece as ligações celulares. E as doses de radiação? Elas têm dois tipos. A contaminação, que é o material radioativo, pó ou líquido. A contaminação externa é a que está na pele ou na roupa. A contaminação interna consiste em material radioativo depositado no corpo, que pode entrar por ingestão, inalação ou através de cortes na pele. Uma vez no corpo, o material radioativo pode ser transmitido por vários locais, tais como a medula óssea. E a irradiação, que é a exposição à radiação, mas não ao material radioativo, ou seja, não a contaminação. Um exemplo disso é a radiação por diagnóstico. O tratamento. Cuidados de apoio, tratamento do sistema imunológico comprometido, às vezes medidas específicas para determinados radionucleotídeos, tratamento de contaminação interna e tratamento e decontaminação de fluidos.
as doenças. A gente tem basicamente 3 tipos de doenças. A hematopoética, que afeta tecidos que produzem células sanguíneas. A síndrome gastrointestinal, que afeta o tecido digestivo. E a síndrome vascular cerebral, que afeta o cérebro e o tecido nervoso. Os efeitos. Temos os prejudiciais, que é a quantidade, a dose de radiação, a rapidez da recepção da dose, a derivação da exposição no corpo, a sensibilidade de tecidos específicos, a presença de anomalias genéticas que prejudiquem o reparo normal do DNA, a idade da pessoa na época da exposição e o estado de saúde, geral. Os efeitos, continuando, os efeitos danosos da radiação UV estão diretamente associados aos danos produzidos na molécula de DNA, que pode levar à indução de mutações, como eu tinha falado anteriormente, que pode causar uma futura doença ou até um câncer, E as grandes doses de radiação ionizante podem causar doenças agudas, reproduzindo a produção de células sanguíneas, danificando o tecido digestivo, o trato digestivo. Mas também podem danificar o coração e os vasos sanguíneos, o cérebro e a pele. A lesão sensível a alguns tipos de tecido. A radiação ionizante pode aumentar o risco de câncer. A exposição de espermatozoides e óvulos à radiação traz um pequeno aumento de risco de tecidos genéticos dos descendentes, Ou seja, pode ocorrer uma aberração, alguma anomalia genética. E por último, o diagnóstico. Os sintomas, a gravidade dos sintomas e o tempo até o surgimento dos sintomas, Como a gente pode diagnosticar? Contagem de linfócitos para determinar a gravidade da exposição. E a prevenção é basicamente você tomar cuidado com a radiação, raios UV, essas coisas. Basicamente é isso. Exposição à radiação, mas não ao material radioativo, ou seja, não a contaminação. Um exemplo disso é a radiação por diagnóstico. O tratamento. Cuidados de apoio, tratamento do sistema imunológico comprometido, às vezes medidas específicas para determinados radionucleotídeos, tratamento de contaminação interna e tratamento e decontaminação de fluidos. As doenças. A gente tem basicamente 3 tipos de doenças. A hematopoética, que afeta tecidos que produzem células sanguíneas. A síndrome gastrointestinal, que afeta o tecido digestivo. E a síndrome vascular cerebral, que afeta o cérebro e o tecido nervoso. Os efeitos. Temos os prejudiciais, que é a quantidade, a dose de radiação, a rapidez da recepção da dose, a derivação da exposição no corpo, a sensibilidade de tecidos específicos, a presença de anomalias genéticas que prejudiquem o reparo normal do DNA, a idade da pessoa na época da exposição e o estado de saúde, geral. Os efeitos, continuando, os efeitos danosos da radiação UV estão diretamente associados aos danos produzidos na molécula de DNA, que pode levar à indução de mutações, como eu tinha falado anteriormente, que pode causar uma futura doença ou até um câncer, E as grandes doses de radiação ionizante podem causar doenças agudas, reproduzindo a produção de células sanguíneas, danificando o tecido digestivo, o trato digestivo. Mas também podem danificar o coração e os vasos sanguíneos, o cérebro e a pele. A lesão sensível a alguns tipos de tecido. A radiação ionizante pode aumentar o risco de câncer. A exposição de espermatozoides e óvulos à radiação traz um pequeno aumento de risco de tecidos genéticos dos descendentes, Ou seja, pode ocorrer uma aberração, alguma anomalia genética. E por último, o diagnóstico. Os sintomas, a gravidade dos sintomas e o tempo até o surgimento dos sintomas, Como a gente pode diagnosticar? Contagem de linfócitos para determinar a gravidade da exposição.
A prevenção é basicamente você tomar cuidado com a radiação, né? Raios UV, essas coisas. Basicamente é isso. Olá, meu nome é Railan César, da turma de Biomedicina, segundo período, da manhã, matutino. E o tema do meu seminário é radiação, lesão ao DNA. Primeiramente, o que é radiação? Radiação ela é uma forma de energia que ela é enviada através de partículas de alta velocidade de ondas eletromagnéticas. A radiação elas são emitidas por materiais radioativos que podem ser produzidas pelo homem, como máquinas, reatores. Exemplo de máquinas que nós temos bem comum é o de raio-x, diretamente no laboratório. Os efeitos que essa radiação pode ocasionar no corpo humano, especificamente no DNA. Um dos efeitos que essa radiação pode ocasionar é o câncer, né, que ela é o mais comum que nós ouvimos falar. A morte excessiva das células, danos no DNA mitocondrial, que, como vocês sabem, a mitocôndria ela é uma fonte de energia muito importante para o nosso corpo. Ela também pode, esses efeitos de radiação elas podem alterar a sequência do DNA. Como vocês sabem, o DNA ela contém informações vitais para o funcionamento do organismo. E outra coisa que eu irei falar um pouquinho é sobre os reparos das lesões, dessa lesão por radiação. Apenas os danos mais simples têm a possibilidade de reparo. Como exemplos, a mutação gênica ela não podem sofrer reparo. Porém, quando ocorre uma quebra dupla, a dificuldade de reparo ela é bem maior, o que faz com que muitas das vezes ocorre erro na reparação. Aqui embaixo eu especifiquei um DNA 2, né, como vocês podem ver aqui nesse pequeno vídeo. Eu fiz o reparo, o dano simples, como bem aqui, somente numa fita de DNA, e que ela tem mais possibilidade de reparo, diferente da quebra, quando ocorre uma quebra dupla. A dificuldade de reparo da lesão no DNA ela é bem maior devido a todo esse rompimento duplo aqui. Espero que vocês possam entender. A maioria dos nossos colegas já postaram um pouco sobre o assunto. Até a próxima. Boa tarde, estou aqui para explicar o meu tema sobre toxinas e infecção de efeito na permeabilidade da membrana. De início, irei explicar aí sobre diminuição da síntese de fosfolipídios. Nas células, a produção de fosfolipídios pode ser reduzida como consequência de um defeito na função mitocondrial ou hipoxia. Bom, gente, quando isso ocorre em ambos, acaba aí diminuindo a produção de ATP, que é uma das funções da mitocôndria, e com isso também acaba ocasionando aí a consequências, né, afetando algumas enzimas que são dependentes e que precisam desse tipo de energia. Como ocorre essa lesão na mitocôndria? Essa lesão ela é ocasionada por diversos mecanismos, tais como a perda da homeostase do cálcio, que aí acaba ocorrendo ao aumento do citosol. Também a fragmentação dos fosfolipídios é um também dos ocasionadores ou dos motivos, né, que acabam ocorrendo essa lesão na mitocôndria. Em segundo lugar, estarei explicando também sobre o aumento na degradação dos fosfolipídios. Com isso, ocorre aí a ativação dos fosfolipídios, o aumento dos níveis de cálcio, isquemia e toxinas. E aí, a gente percebe, né, que as toxinas é um dos meios pelos quais ocorre esses problemas. Bom, gente, quando ocorre defeitos na permeabilidade da membrana, acaba aí ocasionando inúmeros transtornos à célula, porque quando ocorre esse tipo de lesão, né,
aí acaba ocasionando escapes ou saídas de certas substâncias de dentro da célula, ou então entrando em excesso ou saindo em excesso, substâncias que não deveriam estar ali, né? E também, gente, ocorre aí a anormalidade citoesquelética, que acaba aí perdendo parte da sua função ou perdendo praticamente toda a função, né, gente? Que tem aí como sustentação, da estrutura célula. E quando isso ocorre, acaba aí deixando a célula vulnerável a rupturas, e deixando ela assim mais frágil, né? A sofrer uma lesão maior, um caso irreversível ou algo desses segmentos. Bom, gente, para concluir, vamos fazer um breve resumo aqui, que é danos sobre o que ocorre, né, quando ocorre esse defeito na permeabilidade, que ocorre danos na função do citoesqueleto, que a função dele é a estrutura, né, sustentabilidade da célula, que ali deixa ela mais forte, e quando isso ocorre, acaba deixando ela mais vulnerável, né, a certos danos maiores através de outras coisas, através de vírus, de outros meios, né, de ocasionar lesões na célula. Também aí danos na membrana, né, plasmática, como eu comentei, que acaba aí ocasionando escape ou saída de algumas substâncias de dentro para fora da célula ou o inverso. E também, por último, a lesão lisossômica. Bom, gente, eu vou estar lendo aqui um breve resumo do que eu fiz, tá bom? Para ficar bem claro para vocês. Bom, a difusão mitocondrial, ela reduz a síntese de fosfolipídio e afetando aí todas as membranas celulares. Também ocorre a perda de fosfolipídio da membrana, aumentando a concentração do citosol, que eu comentei anteriormente. Também a normalidade do citoesqueleto torna a célula suscetível ao estriamento ou à ruptura. Como eu disse, né, deixa a célula mais frágil, uma lesão maior, né? E também a espécies reativadas de oxigênio, radicais livres na célula ali, porque não há um controle de separação, né? Que essa é a função da membrana, fazer essa seleção do que entra ou que sai, fazer essa peneira, né? Como se ela fizesse a seleção do que entrasse e o que saísse. Então ocorre aí a entrada de radicais livres dentro da célula, ocasionando os transtornos da célula também. E produto de degradação de lipídios, né? Esses produtos também entram através desse defeito, ocasionando aí alguns transtornos das células, inclusive entradas de toxinas, né? Que esse é o tema que eu estou falando, que já estou encerrando no momento, e espero aí que tenha ficado bem claro para a senhora. O que eu entendi foi isso sobre o assunto, né? Que a defeito na permeabilidade da membrana ocasiona a perda de ATP através da defeito na função mitocondrial, né? Ocorre a isquemia, a entrada de toxinas, a ativação de fosfolipídios e aumentos no nível de cálcios, danos à membrana mitocondrial, dano à membrana plasmática e anormalidades do citoesqueleto, aí ocasionando a perda de função. Bom, esse é o meu trabalho, espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Meu nome é Ana Carolina, meu grupo é formado pela Raíssa e pela Nívia. Todos contribuíram. Ficamos com a deficiência da bomba de cálcio com o nosso tema. A deficiência da bomba de cálcio resulta no influxo de cálcio, em qual, em excesso, pode ocorrer o efeito deletério, no caso prejudicial à saúde, nocivo, para os componentes celulares. Com a diminuição prolongada da ATP, ocorre uma ruptura estrutural no mecanismo de síntese proteica manifestada pelo deslocamento dos ribossomos e do retículo endoplasmático granular, e a dissociação dos polissomos e monossomos. Finalmente ocorre o dano irreversível às membranas mitocondriais e lisossomais, levando à necrose celular. O que é a necrose celular? A necrose celular é a morte de um conjunto de células, tecido ou órgãos. Geralmente ocorre por falta de componentes sanguíneos. Mas também tem o que é causado pelos agentes químicos ou tóxicos, também como ou resposta imunológica danosa, que
pode ocorrer também. Fiz um mapa mental. Eu não achei um mapa mental que falava diretamente sobre bomba de cálcio. Bomba de cálcio. É mais sobre bomba de sódio e potássio ou sobre outras bombas, mas não especificamente bomba de cálcio. Então eu peguei o que eu achei que daria de falar algo ou sobre, ou todo um conjunto. Aqui, ó. Bomba de cálcio. Aqui, ó. Tem bomba de sódio e potássio, que como eu falei é o que mais tinha. Sobre outras bombas, mas não especificamente bomba de cálcio. Então eu peguei o que eu achei que daria de falar algo ou sobre, ou todo um conjunto. Aqui, ó. Bomba de cálcio. Aqui, ó. Tem bomba de sódio e potássio, que como eu falei é o que mais tinha. Transporte por vesículas, endocitose, fagocitose ou pinocitose. Exocitose, secreção ou excreção. Bomba de cálcio, em células eucariontes, concentração maior no meio extracelular. Também tem meios, que é o que acontece com a célula. Isotônico, hipotônico e hipertônico. Isotônico, mesma concentração. Hipotônico, meio menos concentrado. Hipertônico, meio mais concentrado. Osmose, passagem de água, no caso solvente, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Difusão facilitada, passagem do soluto pelas proteínas da membrana. Transporte passivo, sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, difusão e osmose. Ativo, com gasto de energia contra o gradiente de concentração. Bomba de sódio, potássio e cálcio, transporte por moléculas. Difusão, transporte passivo, passagem do soluto de meio mais concentrado para o menos concentrado. Difusão simples, passagem do soluto pela bicamada lipídica. Esse é do transporte pela membrana, foi esse que eu consegui, que fala sobre bomba de cálcio, que tem um exemplo de bomba de cálcio, o resto é meio complicado, eu não consegui entender, então foi mais ou menos isso aqui que eu achei, espero que seja isso. É isso, somos na biomedicina, segundo período, e é isso. Thanks. Hoje irei apresentar algumas causas de lesão celular. Por depressão de APT, lesão ao DNA, defeito na permeabilidade da membrana, desequilíbrio da síntese proteica, lesão mitocondrial e, por último, fluxo de cálcio. Depressão de APT. Quando ocorre depressão de APT, nesse caso isquêmica, ocorre uma falha na bomba de sódio e potássio, ocorrendo a entrada de sódio e água e saída de potássio. Vai produzir um edema intracelular. A célula vai iniciar glicólise anaeróbica. Isso vai gerar menos energia e produzir mais subproduto.
havendo uma queda de pH intercelular. Com a falta de APT, o cálcio vai se acumular no citoplasma, ativando enzimas como a protease e a PTase, destruindo componentes importantes da célula. O retículo endoplasmático rugoso perde seus ribossomos, o que ocorrerá prejuízo à parada de produção de proteínas, o que pode levar à morte celular. Lesão ao DNA. ERO são espécies reativas de oxigênio, são os principais radicais livres que atuam no corpo humano. São altamente reativos e desencadeiam reações autocatalíticas. Em excesso, podem levar a célula a estresse oxidativo. Na presença de oxigênio, os radicais livres causam peroxidação dos lipídios, podendo romper as proteínas e acelerar a degradação de proteossomos, causando também lesão no DNA, que leva à neoplasia e ao envelhecimento celular. Defeito da permeabilidade da membrana. A perda da permeabilidade da membrana causa uma série de transtornos à célula, permitindo a entrada ou saída de substâncias, como isso altera a integridade lisossomal, que vai causar a liberação de potentes hidrolases ácidos capazes de digerir proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Desequilíbrio da síntese proteica. A destrição proteica, uma redução na ingestão de alimentos ou da utilização inapropriada de energia e proteica. Dessa forma, o excesso de consumo de algumas substâncias ou a falta delas terá como resultado uma deficiência proteica calórica, pois a manutenção celular requer uma ampla fonte de nutrientes. Lesão mitocondrial. As lesões celulares frequentes são acompanhadas de alterações morfológicas das mitocôndrias. Em geral, ocorrerá a morte celular das mitocôndrias por liberação de citocromos, a digestão enzimática da membrana por lisossomos e perda de componente celular da membrana. Com isso, formará poros de permeabilidade na membrana, liberando prótons e dissipando o potencial de fosforilação oxidativa. Fluxo de cálcio. A falência da bomba de cálcio promoverá sua entrada no citoplasma. O cálcio em excesso no interior da célula, além de aumentar a quantidade em mitocôndrias e retículo endoplasmático, vai comprometer a ativação de diversas enzimas. Essas enzimas ativadas promovem a ativação das APTases, que vai acelerar a inativação da APT, vai causar ativar de fosfolipase, que vai degradar os fosfolipídios da membrana, além de ativação de protease, que vai romper a membrana e as proteínas citoesqueléticas.